Olá, você está na 8ª temporada da Reconnect. Você sabe o que é magia negra? Saiba agora no primeiro programa da 8ª temporada da Reconnect. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda e bem-vinde que você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade, para além da religião, aqui na TVC, canal 5.1 HD, afiliada à TV Cultura. Sempre comigo, garboso, elegante, histórico, Roberto Leão. E aí, Roberto? Olá, Bernardo. Temporada. Temporada. Sejam bem-vindos à 8ª temporada da Reconnect. Muitos programas, muitos temas, muitos temas a tratar ainda. Me veio uma curiosidade de olhar os primeiros programas. A gente ainda tinha cabelo preto, né? Então isso é um... A gente ainda tinha cabelo. Você vai além, Não né? é questão de ser preto, é que tinha cabelo. Mas, enfim, foram 3 anos intensos, de muitos programas, fazendo o que a gente gosta de fazer, que é levando temas espirituais de forma laica, plural, sem preconceito, para a nossa galera reconectada. Formamos um público fiel, né, que sempre interage com a gente, então interajam mais, entrem nas nossas redes sociais, falem com a gente, sugiram programas, temas, conversem, critiquem, a gente está aberto. A Reconnect somos nós. É isso aí. Inclusive o nosso convidado de hoje, para falar sobre magia negra. Qual o seu entendimento de magia negra? Né? Você vai descobrir junto com a gente hoje. Inclusive o nosso convidado de hoje foi uma indicação, né, foi muito bem indicado para falar sobre o assunto, né? Ele que é sacerdote de magia negra. Ele é sacerdote, inclusive, Roberto, da maior casa de magia negra pura do Brasil. Então, vamos lá. Nosso programa, como é ele, né? Plural e laico, vamos tratar hoje sobre magia negra com ele, Pai Silvio de Exu, Rainha das Trevas. Seja muito, muito bem-vindo, Pai Silvio. Muito bem-vindo, Pai Silvio. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite, né? É uma satisfação, certo? É a maior alegria que eu tenho na minha vida, é levantar a bandeira em louvor e glorificação, meu Senhor, que é todo-poderoso, Beuzebu, o Senhor de todos os senhores, o meu Deus, aquele que me faz bem, aquele que é tudo na minha vida, que tudo pode vir depois dele, mas antes dele não vem nada, né? Levantando a bandeira da magia negra, levantando a bandeira da quimbanda e quebrando tabus, né? Com a religião tão bonita e tão mal interpretada por algumas pessoas. Então, vamos conhecê-la hoje. Vamos desatar esses nós aí de preconceito, né? Mas agora, uma coisa que me deixou muito curioso é que o senhor vem de um lar evangélico, estudou em colégio de padre. Então, falando aí resumidamente como foi essa mudança, essa busca individual, deve ter sido uma busca individual e dolorosa, acredito eu, porque essa mudança de crença numa família que tinha tão enraizada o cristianismo, né? Como foi isso para o senhor? Eu acredito, eu posso te dizer que não foi uma busca, foi uma missão, né? Uma missão ao qual fui predestinado a essa missão e cumpro ela com toda a satisfação e toda a alegria que possa ter no mundo, né? Eu venho de um lar evangélico, onde minha mãe é uma senhora evangélica, onde tenho tios, né, que são sacerdotes evangélicos. Então, eu fui criado nesse lar evangélico. Aos 7 anos de idade, eu comecei a ver uma mulher, que eu vi uma mulher muito bonita. Eu tinha acabado de ter uma separação, né, do meu pai com a minha mãe. Meu pai tinha se separado da minha mãe, então estava naquele período de separação. Então, como eu comecei a ver essa mulher, naquela época, começaram a dizer que era uma amiga imaginária. Então, fui chamado, nós fomos morar na casa, né? Após a separação dos meus pais, nós fomos morar na casa dos meus avós, e minha mãe teve que trabalhar. Então, quando a mamãe ela saiu para trabalhar, a mamãe, que desse trabalho, ela se tornou empresária, né? Ela saiu para trabalhar e a minha avó ficou responsável em ter que ir em alguns assuntos do colégio, essas coisas. Então, minha avó às vezes ficava muito chateada, porque ela era chamada nesse colégio, porque eu dizia que estava vendo essa mulher, inclusive no horário de recreio, essas coisas. Eu me sentava, eu me isolava de todos, e a minha vida era falar com essa mulher, né? E até as lágrimas vêm aos olhos, porque é você voltar no passado. Então, muitas coisas que até eu me esqueci, que hoje em dia minha família até me conta. Então, nessa situação, eu fui muito perseguido,
certo? Por inocência até, não é? Das pessoas da minha família, por ter uma crença diferente. Sim. Às vezes por conselhos, né, dado por algumas pessoas, né, de outras religiões, que às vezes também, né, eu deixo aqui que às vezes as pessoas aconselham por não compreender. Então, nessa situação, foram chamados, passaram vários chamados no colégio, porque ele estava vendo essa mulher de vermelho. Quando chegaram lá, eu me lembro bem numa situação, quando chegaram lá, chamaram assim, é a sua filha, né? Que as pessoas têm um preconceito com esse nome Macumba, e eu não tenho. Eu acho muito bonito esse nome macumbeiro, eu acho esse nome forte. Entendeu? O nome macumbeiro, feiticeiro, bruxo, eu acho esse nome forte. Porque a gente não recebeu o nome de macumbeiro, nós estamos desmerecendo nossos antigos. Não podemos desmerecer, porque as pessoas falavam, não é defamar a religião, porque a própria entidade, ela canta, dizendo, vamos bater a macumba, vamos pisar na macumba, macumbeiro. Então, se os próprios guias se titularizam macumbeiros, por que eu não posso me titularizar, né? Então, as pessoas chegaram e disseram, a mãe desse menino é da religião, né? Aí se referia a Umbanda, se referia, né, no ditado popular, a macumba. Uhum. Né, que as pessoas conhecem a nossa religião por macumba. Eu sei que macumba é um instrumento africano, né? Mas só que as pessoas conhecem a nossa religião, não é por esse nome. Então, as pessoas perguntavam, a minha avó disse, não, minha filha é evangélica. Esse meu neto é de um lar evangélico, né? Mistura de evangélicos com católicos. Minha avó muito católica, aquela católica que ela e meu avô, quando era às 3 horas da tarde, se sentavam na cama para tirar o rosário, tirar o terço, todos os dias. Então, era uma situação difícil. De repente, chega um neto dizendo que está vendo a mulher de vermelho. Quem é essa mulher, gente? A Pombagira, a rainha, né? Aquela que governa, a bela dos olhos de Lucifer, a dona da coroa. Então, dessa situação, eu saí desse colégio. Ah, mas onde eu saí, olha, eu penei. Eu apanhei. Eu fui criticado. Como não tinha colégios evangélicos naquela época, me botaram no colégio de padre. Aí imagina a situação. Lá se foi eu para o colégio de padre. Quando eu cheguei no colégio de padre, quando menos espera, quem é que está lá? A mulher de vermelho. Começo a ver a mulher de vermelho. O padre me botava o recreio todinho para me escrever. Eu tinha que repetir 250 vezes a mesma frase. Eu não vou ver mais a mulher de vermelho. Eu não vou ver mais a mulher de vermelho. O meu recreio era escrevendo isso. Ninguém via mais. Não, só você via. Só eu via. E eu escrevendo e a mulher de vermelho do meu lado. E eu tendo que escrever 250... As pessoas antigas se lembram que isso era um castigo muito comum nas escolas. Eles ditarem uma frase e você ter que repetir aquelas frases várias vezes. Então, ele botava para escrever 250 vezes essa frase. Eu não vou ver mais a mulher de vermelho. Mas quem era que estava comigo na hora que eu estava escrevendo a frase? A mulher de vermelho. Ainda falava, esqueceu um R. Certo? Então, ela ficava lá comigo. Eu não chegava a corrigir, mas era aquela que passava a mão na minha cabeça. São situações que realmente emocionam, que coçavam minha cabeça por enquanto que eu estava fazendo aquilo. Que aquilo para uma criança era muito doloroso. Eu sem entender nada. Foi muito doloroso. Então, com 7 anos, né, para 8 anos, teve a manifestação dela. E essa manifestação ela ficou em certo sigilo para a minha família. E ela disse que voltaria, que retornaria após alguns anos. Que por conta que eu estava sofrendo muito por conta dessa situação, ela só iria voltar alguns anos depois. Tudo bem. Mas antes daí, eu cheguei a ser expulso do colégio dos padres, que o padre olhou e disse assim, vai tu e a tua mulher de vermelho aqui na minha... Chamaram a minha mãe e disseram, olha, nem ele nem a mulher de vermelho, aqui na minha escola não. Aí fui expulso do colégio, aí fui para outra escola, e justamente depois dessa modificação de escola, ela teve essa manifestação dela e ela disse que ia se afastar durante alguns anos por conta que eu estava sofrendo muito com toda aquela situação, não por ela, e sim por falta de compreensão, né, até das pessoas compreenderem o que estava acontecendo no plano espiritual, Silvio, que era eu seguir minha missão. A gente vai continuar nessa conversa para compreender a sua história, mas eu queria pontuar uma coisa que eu acho que é interessante, que linka com a pergunta que eu queria lhe fazer. O senhor até se emocionou falando sobre o que o senhor sofreu na escola, que é algo comum de pessoas que estão fora do padrão, né? Quem não está ali dentro do padrão que se espera da sociedade, sobretudo naquela época, né? Mas hoje ainda sofrem isso, né?
O senhor se coloca como sacerdote de magia negra. Esse termo magia negra, ele é evitado por algumas pessoas exatamente por parecer ser pejorativo. Porque magia é magia, né? Assim, muita gente defende que magia é magia, não tem branca nem tem negra. Então, o senhor não acha que dentro do que o senhor passou, usar esse termo magia negra acaba reforçando também um preconceito em relação às pessoas que sofrem racismo nas escolas, enfim? O meu companheiro, ele é negro. Se ele abrir a boca e disser que ele é negro, vai aumentar o preconceito e a intolerância racial? Ele, enquanto pessoa de lugar de fala, não. Mas se você colocar um termo magia negra para ser usado por todas as pessoas... É como se magia... Porque muitas pessoas, Não, Pai Silvio, entendem assim, magia negra como no inconsciente coletivo. É só explicar melhor mal. Se realmente magia negra é só do mal. Mas o inconsciente coletivo, a magia negra é mal, como se o negro fosse ruim e o branco fosse bom. Pronto, mas é justamente isso que eu estou falando. É onde nós temos que lutar contra a intolerância, contra o preconceito. Certo? Porque se eu deixo de falar o culto que eu pratico, que é a magia negra, que o nome é esse, não tem outro nome. Eu cultuo os espíritos da escuridão. Isso não quer dizer que eles não tenham luz, eles são a luz no meio da escuridão. Ele é a luz no problema que aquela pessoa está passando, na dificuldade daquela pessoa. Então, o que é o negro? O negro é, muitas vezes, os problemas que os seres humanos estão passando. E a magia, ela acende a luz no meio daquela treva da vida da pessoa. Então, a gente não falar o verdadeiro nome, que é a magia negra, a gente, sim, aí acaba aumentando o preconceito. Era como se eu, como negro, evitasse dizer que eu era negro. Eu mesmo estaria aumentando, certo? O preconceito racial. Então, eu levanto essa bandeira. Agora, uma coisa que as pessoas não compreendem, que as pessoas ligam a magia negra somente a fazer destruição. Isso. E não é isso. Pronto, então vamos lá. Todas as religiões, não é? Ela tem bons e maus sacerdotes, isso é fato. Certo? A nossa religião, a minha religião, a religião que eu pratico, né? Porque eu sou um quimbandeiro satanista, né? Sou pactuado com Beelzebu, certo? Então, o que é que a minha religião, ela me ensina? Ela me ensina a ajudar, ela me ensina a proteger as minhas crianças, a levar ajuda a quem precisa através de um alimento, ou alguém que está passando por uma dificuldade. Porque tudo isso é ser sacerdote. Ser sacerdote não é só eu estar dentro do terreiro acendendo vela, não. Ser sacerdote é eu estar lá dentro da comunidade, olhando por quem está precisando. Eu estou ajudando também, né, através do meu sacerdócio, porque ali eu estou pedindo que também aquela pessoa que está alguma vez recebendo a doação, que é uma ajuda que já possa daqui a pouco ajudar. Tudo aquilo ali são envolvimentos de energias. Então, tudo isso é você ajudar, certo? Tudo isso é você fazer o seu sacerdócio valer. Ser sacerdote não é você estar 24 horas dentro da minha religião, manifestado, incorporado com os espíritos. Ser sacerdote é você estar limpando o terreiro. Ser sacerdote é você estar lá nos pés da entidade, clamando, mas antes de clamar e pedir ajuda, agradecendo. Porque até a dificuldade que muitas vezes nós passamos, ela está, certo, nos fortalecendo, para que amanhã nós possamos ser, não é, uma situação onde nós estaremos mais evoluídos espiritualmente. Pai Silvio, a figura de Satanás, né, é uma figura judaico-cristã, né? O nome vem Shatan, né, que na verdade é o acusador. Ele não se colocou nunca na cultura judaica cristã, na judaica, não se colocou como opositor. Ele era o acusador. Inclusive, a palavra Satã eram algumas pessoas que ficavam na porta das comunidades hebraicas, que eram os promotores, né, aqueles que acusavam. Inclusive, várias passagens na Bíblia citam Satã não como um personagem. Cita Satã assim, para que eu não tenha Satã, mas como para que eu não tenha opositores. Depois que essa figura se personificou, né? O senhor entende que essa figura, por ser hebraica cristã, para se acreditar em Satã,
você também, obrigatoriamente, não tem que acreditar na figura de Jesus e de Deus, porque se ela não tem Satã, ele está na mesma escritura de Jesus e de Deus. Se você acredita no opositor, no acusador, você acredita em quem você está se opondo ou para quem você acusa. Vamos lá. Todas as pessoas que me conhecem sabem que eu sou uma pessoa, não é, que eu não tenho muito conhecimento sobre teologia. Por quê? Porque eu tive que abandonar tudo muito jovem para viver a crença. Toda sabedoria que eu tenho e conhecimento veio de viver a espiritualidade, não de estudar ela. Qual deixo um conselho, melhores, né? deixo um conselho a todos. Se você pode estudar a espiritualidade, estuda. Eu não pude. Eu tive que vivê-la. Então, é uma das melhores escolas, né, Pastor? Exato. Então, tudo que eu vivi foi que eu aprendi foi passando por fundamentos, passando por processos espirituais, para hoje eu me tornar o sacerdote da maior casa de magia negra pura do Brasil e ser semi-analfabeto. Olha aí, né, como são as coisas. Mas deixa eu falar aqui um pouco sobre, na posição que você botou, Satã, né? Toda figura demoníaca é ligada a Satanás, né? É uma situação que, para você acreditar em Satã, você tem que saber da existência de Cristo. Isso é fato, certo? Mas o cristão, ele não é obrigado a acreditar em Satanás. Ele não é? Sim. É sim. Sim. Ele é obrigado. Sim. Porque senão ele não acredita que existe o Cristo. É uma via de mão dupla. E como o satanista também, certo? Sabe da existência do Cristo. Só que eu não sou cristão. Eu não sigo a Cristo, eu não sou cristão, eu sou satanista. Porque dentro do meu preceito religioso, eu acredito no que foi me passado, que o quê? Que no princípio existiam duas forças espirituais, certo? Essas duas forças. E essas duas forças tinham pensamentos diferentes, né? Sobre a humanidade, entendeu? Porque os cristãos têm os livros, né, sagrados dele. Deixo aqui meu respeito a todas as religiões diferentes da minha. Eu não posso exigir respeito à minha se eu não respeitar dos outros. Sim. Então, mas eu estou falando sobre a minha crença, certo? Então, que tinham essas perspectivas sobre a humanidade, né? Então, tinha Jeová. Vamos falar um pouco né, de Jeová. Jeová, o Pai de Cristo, né? Pai de Cristo, né? Que ao mesmo tempo, né, Jeová se torna Cristo e Cristo se torna Jeová. São duas figuras espirituais que se tornam em uma só. Não é isso? É como na minha crença. Na minha crença, eu tenho Belzebu, que é todo-poderoso, Senhor meu Deus, a qual eu respeito você ser cristão. Só exige também que respeite. Eu tenho o meu Deus, que é Belzebu. E temos o filho de Belzebu, Lúcifer, a qual nós fugimos um pouco, né, da teologia, né, cristã. Do anjo, né, caído, né? Do anjo caído. Mas, Silvio, o senhor se falou da Quimbanda, e a própria Quimbanda de origem banto não acredita nesse opositor de Cristo. Mas não acredita no demônio, nem em Belzebu, nem nessa figura do diabo. Vamos lá. A Quimbanda. A Quimbanda, né, a origem banda, que eu não posso falar muito de uma origem que não é minha, que a minha Quimbanda que eu pratico é a alta magia, entendeu? São diferentes, então, gente. Como se fosse uma outra vertente. São outras vertentes. São ramificações diferentes, entendeu? A Quimbanda, olha, para melhor dizer, os quimbandeiros eram os antigos, né, os velhos, não é? As pessoas, né, eram muito conhecidos por praticar a magia. É como a pessoa chegar para mim e perguntar assim, Pai Silvio, tu consegue acreditar que a magia nasceu ali na Inglaterra ou ali em algum canto? Não. Para mim, a magia é desde que ela veio desde quando veio o mundo. Porque ela veio a manipulação da espiritualidade. Se tinha espiritualidade, tinha magia. Porque tudo, não é, se fez através da magia. Através da manipulação. Você manipular uma Eva com a outra, você está fazendo aquilo num sentido espiritual, você está fazendo uma magia. Aí, Pai Silva, deixa eu te perguntar uma coisa. A história, né? Pegando a história, pegando a Bíblia, eu quero saber, eu vou contar um pouco da história, por isso eu falo seu entendimento sobre isso, né? O próprio Satanás, ou Satã, ele nunca se colocou com guerra
com Deus, né? Inclusive em Jó, quando Satanás, ele pergunta a Deus se pode provar Jó. Será que Jó tem fé? Eu posso provar? Ele se coloca abaixo, sobre a ordem de Deus. Bíblico, tá? Aí eu lhe pergunto, qual é o seu entendimento em relação... É isso que se vê existe um Deus... o satanismo, ele é um paralelo ao cristianismo, mesmo sendo com outras ideologias. É como eu venho te dizer. Eu acredito, né, que existe lá uma passagem na Bíblia que diz que no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Não é? A própria Bíblia cristã, ela começa assim, não é? Então, eu acredito que esse verbo, né, que no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, Satanás era o verbo, estava com Deus também. Entendeu? São duas que forças era do mesmo duas Deus. Forças, não, duas forças mesmo de Deus. Não, eram duas forças espirituais, certo? A qual cada uma tinha seus pensamentos diferentes sobre a humanidade. O que aconteceu? O cristianismo se expandiu muito. Por que se expandiu? Porque, como você mesmo acabou de falar, Satanás nunca se opôs. Sabe por quê? Porque Satanás, ele não te obriga a nada. Satanás, ele nunca me obrigou a segui-lo. Ele só estava de braços abertos para me receber. Então, por isso que ele não se opõe. Isso não mostra que ele é inferior. Isso mostra a humildade da força maior espiritual com os seres humanos. Deixa eu perguntar uma coisa agora, fiquei curioso. Em relação à história da humanidade, se fala muito, tem escritos, enfim, sobre essa crença em relação a Deus. No próprio Antigo Testamento tinha um Deus mais punitivo, um Deus que se aproximava até mais da visão que nós temos de um opositor, de um Satã, por exemplo. Duas perguntas, eu queria saber o seu entendimento em relação a isso. Nesse período, o Satanás, Beelzebul, seja lá como o senhor quiser chamar, ele estava só ali de espectador, sem interferir muito, por isso que não se fala tanto nele, ou existem escritos, uma Bíblia satanista que mostra como é que ele interagiu ou agiu em relação à história do mundo? Ele não precisou escrever uma Bíblia para que todos seguissem a letra e ao pé da letra o que ele ditasse para que seja escrito. É como eu volto a dizer, não existe Bíblia satânica, existe, certo? Situações de satanistas, né, que eles sim fizeram manuscritos, mas Bíblia satânica não existe. Não existe um livro sagrado. Sabe por quê? Porque o meu Senhor, ele nunca obriga. Ele nunca obriga. Ele não dita regras. Ele não, ele tem regras. Ele não te obriga a segui-las, certo? Ele tem a humildade de ensinar. E ele não ensina dizendo assim, olha, tem só isso daqui. Tem que ser assim. Não. Olha, você encontra algumas brechas na Bíblia. Eu deixo aqui meu respeito a todos os cristãos e ao livro sagrado dos cristãos, mas você encontra regras, né, brechas, quer dizer, na Bíblia cristã que o próprio, não é, Deus cristão, ele disse, não matarás, ó. E ele mesmo destruiu cidades e cidades, matou, destruiu inocentes, né? Porque na situação daquela do dilúvio, no Velho Testamento, foi né? Criança, foi tudo. Mas no Velho Testamento mesmo, nos mandamentos, ele já tinha dito não matarás. Sim. Não foi uma regra nova no Novo Testamento. Então foi uma regra que nem ele próprio cumpriu. Certo? Agora, eu deixo aqui todo o meu respeito. Eu estou falando de brechas que existe também, né, no livro cristão, a qual eu deixo o meu completo respeito ao livro cristão e a todos os cristãos. Eu estou falando que o meu Senhor, ele é aquele que quando ele se pronuncia, né, em respeito da humanidade, ele vê a humanidade como revolução. Ele é aquele que ama a humanidade. Ele é aquele que ele está aqui nesse microfone, ó, evolução. Ele está, hoje em dia, nas grandes empresas, em tudo que evoluiu, no celular que nós estamos usando,
nos computadores, tudo que evolui. É o diabo mesmo. Sabe por Celular quê? é o diabo mesmo. Mas tudo é evolução. E a evolução veio da onde? A evolução vem dele. Porque ele sempre quis ver o ser humano melhor. Por isso, ele evoluiu o ser humano. Pronto. Então, vamos para... Acabamos o primeiro Já? bloco. Passou voando. Tinha umas 10 perguntas. pra Não, vamos fazer todas. Hoje aqui com o Padre Silvio de Exu, né? Rainha das Trevas, falando um pouquinho aqui sobre satanismo, sobre bruxaria negra. Então, programa muito bacana, não sai daí, voltamos já já. Voltamos, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da conexão. Aqui, para além da religião. Para além da religião. Desculpa. Hoje, no seu domingão, muito obrigado por nos receber na sua casa nesse domingo lindo. Como sempre, aqui comigo, Roberto Leão. Então, Renato, papo bom no primeiro bloco. Quem perdeu, tá lá no nosso canal do YouTube. É só seguir a gente, sigam, espalhem, passem para os amigos. Nossa intenção é realmente mostrar toda a pluralidade espiritual e o que é que converge, o que é que diverge, mas o Com muito respeito sempre. Sempre. Laico, leve e deixando todo mundo falar, porque cada um tem seu ponto de vista e tem suas verdades. Tem que ser respeitado. Enfim, Na verdade, não existe uma verdade. Não existe a verdade de cada um. É. Então, hoje aqui com a gente, Pai Silvio de Exu, da Rainha das Trevas, falando muito bem aqui, defendendo aqui o satanismo. E eu queria lhe perguntar, Pai Silvio, em 1648 foi encontrado a Bíblia do Diabo, né, na Áustria, se eu não me engano, né? E por incrível que pareça, historiadores relatam que ela foi escrita no mosteiro cristão, né? São 310 páginas, né? E por incrível que pareça também, dentro dessa Bíblia tem muitas fórmulas mágicas, claro, mas tem muitos rituais de abertura de caminho, de cura e de desobsessão, né? E o senhor tem falado para a gente de um perfil de Satanás que para a maioria é desconhecido, né? Onde o senhor louva Satanás, mas faz muitas caridades, o senhor louva Satanás e fala de respeito, e fala de pluralidade. É uma imagem meio descolada com o que a gente entende de satanista, né? Na ignorância da maioria de nós, né? O que é, o senhor, fora a louvação a Satanás, o que é ser satanista? Ser satanista é você, primeiramente, ter que colocar na sua cabeça que você não é sozinho no universo e que você não pode pensar só em si próprio. Que você sempre tem que pensar também, né, nos outros. Eu discordo de algumas maneiras das pessoas dizer o satanista tem que pensar só em si. Não. O meu Senhor, ele me ensina a pensar em todos. Ser satanista é você ser bom, mas não é você ser besta. Existe um abismo imenso entre bom e besta. Você ser bom é uma coisa, você ser besta é outra. Você ajudar, isso é ser bom. Você sempre está ali de coração,
disposto a ajudar, é ser bom. Você levar uma tapa e ficar calado, isso é você ser besta. Dentro do satanismo, eu levanto muito essa bandeira. Quem tem a mão boa para bater, também prepara o pé do vidro para receber. Isso é fato. Entendeu? Assim, me diga, pelo que você está falando, assim, e corrobora um pouco alguns estudiosos dizem que a figura do anticristo, na verdade, não foi uma figura de ser contra Cristo, né? Foi uma figura contra o cristianismo, não contra Cristo, na verdade, contra os dogmas católicos, né? O que o senhor está me falando é de uma figura que fala de amor, uma figura que fala de caridade, uma figura que fala de respeito, mas que, na verdade, o que ela descola realmente são de ensinamentos católicos. Podemos dizer que ser satanista não é ser contra Cristo, mas é ser contra aos dogmas católicos? Não. Ser satanista é você respeitar Cristo. Respeitar Cristo, respeitar Jeová. Mas eu não sigo. Sim. Eu sigo a Satanás. Sim. Mas eu respeito. Como tem gente que segue Porque eu Buda, não como tem gente que posso, segue Cristo. eu não posso de maneira alguma faltar o respeito, certo? Porque logo, além de forças espirituais, são também, certo, crenças de outras pessoas. Eu não posso faltar o respeito. Verdade. Certo? Eu tenho que respeitar. Só não sou obrigado a segui-lo. Sim. Então, Satanás, gente, o que eu quero dizer? Satanás é bom. O diabo é bom. E Deus é o quê? Beuzebu é bom. É isso que eu queria entender, como é que fica essa questão antagônica. O senhor está falando sobre Satanás como algo bom, como alguém, a pessoa que está ali de braços abertos, respeitando a sua vontade, mas sempre disposto a lhe ajudar, né, no seu processo de evolução. E Deus para o senhor é o quê? Me responda, por gentileza, o senhor. O que é Deus para você? Não, mas a pergunta, quem está perguntando sou eu. Não, mas só O senhor quer você tomar o meu lugar? Só queria que você me respondesse isso. O que é Deus para você? Não, se eu não tenho uma concepção em relação nem ao demônio para mim, que eu não, assim, na minha concepção eu não consigo definir o que é um demônio para mim, o que é bem, o que é mal. Para mim esse maniqueísmo é um pouco relativo. Pronto. E muito complexo. Mas como o senhor define muito bem o que é o Satanás, creio que o senhor tem uma definição para Deus. Tenho, sim. Olha. Qual é? Vamos aqui. Só que precisava que me respondesse o que é Deus. Não, só um momento, mas eu vou responder. O que é Deus para o senhor? Deus é a criação, é a criatura. Pronto, né? O que é Satanás para mim? É criação, é criatura. E Deus? Deus, para mim, é muitas vezes o espaço onde vocês botam Satanás. Então Deus seria, na nossa concepção, o que entendemos como mal. Não é como mal. É como o que eu não sigo. Uhum. Não é como mal. Certo? Não é como mal. Certo? Porque o que é bom para mim não é obrigado a ser bom para você. E o que é bom para você Sim. não é obrigado a ser bom para mim. Mas Você gosta de beber, um exemplo, chá, eu gosto de beber café. Isso não quer dizer que o café seja bom nem o chá. Sim. É cada um com o seu gosto, Mas me com diga, o seu paladar. Agora, o que é que eu penso sobre Deus, né? Sobre o Deus cristão. É isso que você quer saber. Vamos lá. O que eu penso sobre o Deus cristão, com todo respeito, certo? Uma, né, figura muito forte espiritual, não é? Qual eu deixo todo o meu respeito, mas a qual esse próprio Deus cristão, ele próprio não honrou algumas palavras dele, algumas ditados dele, certo? Alguns caminhos que ele ditou. Mas ele humana, né, não, exato, mas a tá, Bíblia foi escrito por humanos, mas né? exato, mas é o que está falando, mas a concepção que vocês têm sobre Deus é sobre a Bíblia cristã. É a referência. É a referência que vocês vão ter sobre Deus. É uma Bíblia cristã. Eu não posso me basear como satanista numa Bíblia que foi até escrita dentro próprio, certo, de um monastério. Uhum. Então, como é que eu me baseio como satanista? Eu me baseio na fé. Eu não me baseio em escritas. E como é que é possível, Certo. Pai Silvio, assim, o senhor é sacerdote de Umbanda, De Umbanda. né? Fui e sou, né? Pronto, Sou. não existe ex, né? Ex-sacerdote. Não existe ex, né? O senhor é sacerdote de Umbanda, o senhor também é sacerdote de Jurema, Jurema.
que são 2 cultos brasileiros, mas são 2 cultos com forte essência cristã católica. Como é isso para o senhor? Eu posso dizer, grosso modo, que é uma forma de servir a 2 senhores? Não. Sabe por quê? Por que não? Porque dentro do culto, tanto da Umbanda como da Quimbanda, ou dentro da Jurema, sempre tem as esquerdas, né? Quem Mas é até conhecedor dos eles vão ainda, eles respeitam aquele viés católico, né? Inventaram até um termo que é Exu batizado, para dizer que é um Exu dentro dos padrões cristãos. É o Exu cristão, né? É o Exu cristão. Porque... Colocaram na Umbanda até assim, na minha visão, se eu me corrija se eu estiver errado, diferença do Exu que se apresenta em Umbanda, a diferença do Exu que se apresenta em Quimbanda é porque na Quimbanda ele não segue preceitos teológicos cristãos, que na verdade ele é forçado a respeitar esses viés dentro de Umbanda e Jurema. Eu só queria saber cadê a evolução desse Exu que é obrigado por seres humanos Pela ignorância humana. fazer o que ele quer. Porque eu conheço o Exu, a pombagira, que ela não é obrigada, não. Conheço desde a infância, Certo? Que inclusive. ela não é obrigada, certo? Ela nos abençoa, existe uma hierarquia espiritual dentro da minha quimbanda, essa hierarquia, né? Lá em Beelzebu, né? Tem toda uma hierarquia espiritual. Que não é quimbanda tradicional, né? Tudo feito, certo, com a permissão de Beelzebu. As entidades trabalham. Mas eu não acredito na hierarquia de uma entidade que ela tenha que vir na Terra e dizer assim, eu sou obrigado a fazer isso porque o ser humano, porque cortou uma galinha para mim, me acendeu uma vela, me obrigou. Não, gente. Eu costumo muito dizer às pessoas, eu sou conhecedor dos rituais de magia negra, eu sou preparado para fazê-los. Qual é a garantia que você me dá num ritual? Nenhum. Eu não posso te garantir o que não sou eu que te abençoo. Nenhum. Eu, através do meu conhecimento... Inclusive, nem para construção, nem para destruição. Que eu fui preparado, eu vou estar intercedendo através dos rituais aos espíritos, eu vou estar intercedendo. O que você está falando, inclusive, é que esses rituais, por exemplo, de oferta para Exu, que se faz muito, né? Que se fala muito, que se vende muito. Vou fazer um ritual aqui, eu faço uma amarração, que eu peço ao Exu. Eu faço um trabalho para livrar você de alguma coisa, eu peço a Exu. Independente do motivo que você busque um trabalho desse, ele não é garantido, é isso? Como é que eu posso dizer que a entidade que é super... Olha aqui, ó. Olha eu no plano terrestre. Olha a entidade no plano espiritual. E que a entidade é obrigada a atender. É obrigada a fazer o que eu quero. Quem vende amarração amorosa como algo certo, é certeza, eu faço e vai dar certo. Eu respeito, mas eu não faço. Você pergunta, pai, se você trabalha com rituais sentimentais? Trabalho. Meus clientes estão satisfeitos? Muito bem, obrigados. Né? Eu tenho um público aí muito elevado de clientes que procuram minha casa religiosa. Qual foi a garantia que você deu a algum deles? Nenhuma. Mas, pastor, me diga uma coisa. Como foi na sua concepção? A gente está falando muito de linkando muito a magia negra. Só um pouquinho, só claro. um pouquinho. Nenhuma garantia, nenhuma. Eu cheguei para todos os meus clientes e disse, eu sou conhecedor dos rituais, sou preparado para fazer, vou estar fazendo o ritual, vou estar intercedendo para você. Cabe o sagrado te abençoar, porque quem te abençoa é o sagrado, não sou eu. Então, como é igual como uma pessoa diz assim, olha, acontece muito das pessoas se afastarem de uma casa religiosa, certo? E dizer assim, o teu assentamento, a tua pombagira não vai mais te incorporar, o teu Exu não vai mais te incorporar. Tua vida vai desandar, você está entendendo? Por que você saiu? Gente, olha o que é isso. Ei, se você não se sente bem dentro daquela casa religiosa, mas se afasta. A gente só pode, só um momentinho, a gente só pode estar onde a gente se sente bem. Certo? Então, o Exu, aquela energia, a pombagira, se ela incorporou em ti uma vez, ela vai incorporar pro resto da vida. Não vai ser um assentamento que vai... O assentamento é a tua conexão com ele, onde tu presenteia ele, onde tu energiza aquela energia para poder capitalizar ela para cima de ti. Ela não é... O assentamento não é a energia. Não é a entidade. Não é a entidade, entendeu? Ele é onde você
vai colocar aqueles fundamentos para capitalizar aquela energia, né, para você ofertar a entidade te, né, Retornar, né? Aquela energia, onde você vai se conectar com aquela entidade. Mas do jeito que você se conectou ali, você pode se conectar também em outro canto. Porque você vai se conectar. Você vai se conectar através da sua fé. Mas, só voltando, Pai Silvio, rapidinho, porque eu mesmo cortei. Os assentamentos têm que ser respeitados e zelados. Sim. Aceitados e zelados. Mas numa situação a qual você está impedido de manter o teu zelo, a tua entidade num assentamento, olha, não pensa que a tua entidade vai te prejudicar, certo? Ela não quer que tu falte a fé. Vai lá e faz outro. Mas, se você não for preparado para fazer, procure alguém que seja capacitado para poder estar fazendo isso. Pai Silvio, desculpa, eu fiz a pergunta e eu mesmo cortei. Então, o senhor é sacerdote de Umbanda e de Jurema, que são duas religiões com forte viés cristão. Cristãs. Como é que é para o senhor hoje? Não sei se o senhor ainda faz culto de Umbanda, faz culto de Jurema, mas é possível cultuar duas religiões, Jurema e Umbanda, que tem forte viés católico cristão, sendo satanista? Claro. Eu me iniciei dentro da Umbanda. Olha aqui, olha, meu axé, certo? Minha bênção aos mais velhos do que eu, certo? Meu respeito à Umbanda sagrada, né? Coisa bonita é uma Umbanda, né? Ou coisa bonita é a Umbanda, coisa bonita é a Jurema, coisa bonita é a Quimbanda, coisa bonita é o Candomblé, coisa bonita é a fé. Coisa bonita é a fé. Gostei. Coisa bonita. Vou usar no meu Instagram. Certo? É a fé. Coisa bonita é a Umbanda, coisa bonita é a Jurema, coisa bonita é a Quimbanda, coisa bonita é a magia negra, coisa bonita é fé. Coisa bonita é você acreditar. E acreditar de coração. Mas eu sou cheio de fé. Agora vamos lá, respondendo a sua pergunta. As entidades de Umbanda, geralmente que a gente vê, né? Sem dizendo da minha opinião, mas geralmente as entidades de Umbanda é assim, louvado seja Deus, né? Começa geralmente na Umbanda, começa com o Pai Nosso, figuras católicas. Como é que é pro Pai Silvio isso? Eu nasci dentro da Umbanda. Foi a religião onde eu comecei meus passos dentro do mundo espiritual. Da Umbanda, eu fiz um assentamento dentro da Quimbanda traçada. A Quimbanda traçada não é Quimbanda pura, deixo claro aqui. Inclusive um conselho, se você tem Quimbanda traçada, você não tem direito de abrir casa religiosa de Quimbanda. Porque a Quimbanda traçada te dá o direito de tu cultuar os espíritos da Quimbanda dentro da Umbanda. Ela não te dá o direito de tu abrir casa religiosa de Quimbanda, isso é fato. Isso. E depois eu fui para Jurema, né? Então eu passei por todo um processo de evolução dentro da caminhada espiritual, fazendo meus assentamentos, fazendo todos aqueles preceitos, cumprindo aqueles preceitos religiosos, para eu poder chegar onde eu fui predestinado a chegar, né? É como se diz, a gente não chega, errado é você querer chegar onde você quer chegar de um pulo. Subir uma escada pulando, eu tive que subir degrau por degrau. Agora você pergunta assim, mas Pai Silvio, o senhor não era satanista, não, mas um tremendo admirador de Satanás. Eu sabia que meu caminho não era aquele dali. Entendeu? Mas eu cultuava. E hoje em dia, como é que eu cultuo? Da mesma forma. Mas as suas entidades, quando o senhor recebe a entidade num terreiro de Umbanda, eles fazem salve Deus, salve a mãe de Deus, salve todos os orixás. Eu te pergunto uma coisa, tu já viu algum Exu ou pombagira na cabeça de um bandista dizendo esse tipo de frase? Já. Eu nunca vi, não. Já. Um Exu, não, nunca vi. Já. Eu nunca vi assim um Exu, né? Um Exu, uma pombagira, dizer assim, uma pombagira, uma gira de Exu, uma gira daquela de luzes fechadas, pois eu nunca vi. Eu, nesses anos todos que eu estou de religião, eu nunca vi uma gira de Exu, de luzes apagadas, entendeu? É uma entidade de Quimbanda, louvando outro Deus que não fosse a Satanás. Porque eu começo por um dos pontos mais antigos da pombagira. Eu acho que é o primeiro ponto que a pombagira teve. Alerta homem, que aí vem mulher, lá se vem a pombagira, rainha de Lucifer. Mas aí se ela é de Lucifer... Pai Silvio, mas assim, é porque são três culturas que, se em algum momento, elas se juntaram, se uniram, né? Porque você fala, por exemplo... Na Quimbanda, como o senhor mesmo falou, na Quimbanda pura vem do povo Bantu, que chegou no Brasil em 1527, 1538, que eles nem acreditavam em Satanás, não acreditavam em opositor a Deus, mas também não eram cristãos, que eles não conheciam, eles tiveram que ser catequizados à força, né? Então, esse povo, eles cultuavam, na verdade, Inquices e os Tatas, que significa pai na linguagem Quimbuntu, que é aquele que vem ensinar, é o espírito ancestral.
Então, os primeiros entidades que hoje nós chamamos de Exu eram chamados de Tatas. Eles nunca se nomenclaturaram ou se identificaram como Exu. Até porque no Brasil não tinha Exu, só chegou Exu no século XVIII, 1800 e alguma coisa, com o povo iorubano. Então, o Exu que nós recebemos, né, que as pessoas recebem nos seus terreiros de Umbanda, que se recebem hoje, que se nomenclatura hoje na Quimbanda, que se nomenclatura hoje na Quimbanda traçada, não são Exus de fato, porque não tem ligação nenhuma com o Orixá Exu. Né? E também não tem ligação nenhuma nem com o cristianismo, em sua essência, tá, pai? Em sua essência, não tem ligação nenhuma nem com Satanás e nem com Deus. Cristão. Né? Aí você coloca Quimbanda luciferiana, um exemplo, né? Quimbanda luciferiana. Não é uma criação já humana, não, parceiro, não foge da sua essência. Vamos lá. Não. Sabe por que ela não foge da essência? Porque, vamos lá, nós cultuamos. Se ela foge da minha essência, então a Umbanda também ela vai fugir da essência. Mas foge. Certo? Mas ela vai fugir da essência. Mas é a maneira de crer. Então o preto velho vai fugir da essência. Sim. Então não vai ter sentido a religião. A religião é um construto humano, né? Uma transformação. A religião, é uma transformação viva, né? É uma evolução que nunca vai deixar de ser, né? Uma evoluída. É como se diz, quem é que sabe de tudo? Ninguém, né? Todos os dias a gente aprende mais. E imagine uma situação aqui, vamos lá. É a pombagira, né? A pombagira incorporar, né? A pombagira, mulher de Lucifer, primeira dama do inferno, aquela que vem, porque ela mesma é quem diz, que não é eu que estou dizendo, não. É ela quem diz. Curimbas antigas, primeiras curimbas, das primeiras manifestações dessa entidade em terra, não foi eu, não era nem vivo. Roberto? Lá olha, lá nos antigos, né? Você vê que eles mesmos, diziam, né? Ela mesma dizia que ela era mulher de Lucifer, que ela vinha do inferno através das cantigas cantadas. E hoje em dia, as pessoas estão querendo pegar a entidade da Quimbanda, o Exu, o que o Exu dizia. Olha, o Exu que eu acredito que todos conhecem, vamos lá, é Exu Tiriri. Para que um ponto mais antigo que aquele também, Exu Tiriri, que diz assim, ó, Exu, ele é do lodo, sua palavra não volta atrás, Exu é Tiriri, enviado do Satanás, né? Então, entidades antigas, não foi eu que criei, o ponto. As pessoas dizem, o Pai Silvio quer endemonizar. Mas, Pai Silvio, só endemonizar a pombagira, Exu. Não, ele próprio se endemoniza. A gente vê mudanças nesses pontos, em alguns terreiros. É possível falar, então, que a própria entidade, para fazer o trabalho dela de evolução, para fazer o trabalho dela de mudar vidas, de impactar dentro do processo do amor e da caridade, da evolução do ser humano, ela deixa que esses pontos sejam adaptáveis até para não chocar muito, porque o que importa, na verdade, é o trabalho, é o trabalho espiritual. Eu acredito que se a entidade... Falar mulher de Lucifer ou falar mulher de muita fé, faz muita diferença? Vamos lá. Faz uma diferença. Para mim, sim, faz. Para mim, faz. Sabe por que faz? Porque quando eu iniciei na religião e quando eu acredito que vocês conheceram a religião, vocês não conheceram a mulher de muita fé, vocês conheceram, foi cantando a mulher de Lucifer. Então, eu acredito que isso não é mudança das entidades. Isso, sim, são mudanças dos sacerdotes. E você cultuar é você acreditar na evolução, mas é você respeitar os capítulos que estão escritos antes de você. Escreva daqui para frente, mas respeite o que foi escrito pelos antepassados. Ou então a missão dos nossos antepassados não valeu de nada. Então, por quê? Eu vivo num país laico, onde eu tenho liberdade religiosa, onde eu tenho essa liberdade assegurada pela Constituição brasileira, onde eu respeito a crença de todas as pessoas e tenho o direito de exigir respeito à minha, que a Constituição me dá esse direito. Mas se eu queria lhe perguntar, o senhor é respeitado, pai? E como sou? Pelas pessoas que não lhe conhecem. Como sou? Quando o senhor sai assim, rapaz, eu sou satanista, como é a resposta das pessoas? Porque você dizer hoje no Brasil que é candomblessista, umbandista, juremeiro, já cria... Já é complicado. Aí já tu é imagina, imagina satanista. Aí tu imagina isso há 24 anos atrás, quando eu abri a primeira casa de magia negra.
onde eu fui criticado pelo próprio povo da religião, justamente onde as pessoas diziam assim, ele está endemonizando a religião, isso é um prato cheio para a religião A, para a religião B, para a religião C. E hoje em dia, essas pessoas que me criticavam, sabe o que elas fazem? Me copiam. Olha que bonito, né? Sinal que aprenderam alguma coisa, né? Pessoas que falavam da minha forma de crer, hoje querem se converter. Pessoas que falavam da cor da minha casa pintada de preto e vermelho, hoje eu chego nas casas deles, estão lá o preto e o vermelho, ó. Olha aí, né? Pessoas que falavam da minha forma de cultuar, hoje quero cultuar do mesmo jeito. Olha aí. Agora vem aquela outra parte também, será que é somente a fé? Ou será que é também o crescimento que viu, né? Através que deu das certo, bênçãos que veio na minha vida. Viu que deu certo. Olha, a minha mãe está ali na plateia. A minha mãe, ela é evangélica, está ali na plateia, né? Ela é evangélica. Uma senhora evangélica, certo? Prazer. É uma senhora evangélica, está ali na plateia Muito e ela respeita a minha crença, eu respeito a crença dela. Mas você vê uma coisa, que eu ter que mudar, ou querer que a entidade mude a sua maneira de ser, a sua essência, a sua origem, o que a entidade cantava, o que a entidade falava, o que a entidade dizia, por conta do que os outros vão pensar. Ô, meu irmãozinho, com todo respeito, eu respeito a tua crença. O que tu vai pensar sobre a minha é um direito teu, não me importa. O que importa é o que eu acredito. A gente está finalizando o tempo, chegando ao final, mas eu queria lhe perguntar de forma rápida. Hoje o satanismo, hoje a bruxaria que o senhor cultua, ela é uma religião bem estruturada, onde tem suas obrigações dentro da casa? Como é o dia a dia, de forma rápida? Tem o dia a dia. Culto mensal, cultos semanal, mensais, ou só trabalha só particular? Você forma filhos que podem ser também pais de Faço. santo? Como é que funciona? Inicio filhos, né? Eu tenho muitos filhos iniciados nos cultos, onde eu passei, né, até chegar para poder cumprir a minha missão na magia negra, né? Tenho filhos dentro da quimbanda, né? Tem a minha casa, tem uma casa cheia, né? Uma casa cheia de filhos, onde, engraçado, pra você ver, dentro da minha casa eu tenho filhos no meu culto de quimbanda que não são satanistas, olha aí, que são cristãos, mas estão lá dentro que nós estamos unidos também através da fé que nós temos nas entidades espirituais, Zé Pilintra, Pombagira, Tranca-Rua, Maria Padilha, Exu Caveira, Exu da Morte, Exu do Cemitério, Exu do Ouro, Exu Chama Dinheiro, Exu Chama Brasa, Pombagira, Cigana e assim vão todos os falantes espirituais. Mas tem uma coisa, um culto bem estruturado, onde tem as obrigações? Temos todas as nossas obrigações. Inclusive, nós temos um trabalho muito bonito com os animais sagrados, a qual deixo claro a todos, né, que é direito seu, você tem o direito constitucional dos rituais com os animais sagrados, com Fizemos um programa sobre aquilo que isso, é liberado para o consumo humano. Nós só usamos nossos rituais aquilo que é usado no consumo humano, né? Frangos, bodes, porcos, boi. Eu tenho um trabalho muito bonito. Eu faço a entrega, meus presentes sagrados com um touro, com 6 boi de uma vez, né? Que configura 7 animais de grande porte. E doa toda a carne à comunidade. Dou toda a carne à comunidade. E a comunidade, inclusive o público de outras crenças, evangélicos, católicos, não é? Por me conhecerem e sabem que a minha única intenção é ajudar, se propõe todos a receber. Inclusive, eu tenho uma boa conduta com pastores evangélicos, certo? Com sacerdotes católicos, porque a minha crença não ofende a deles. Eu só tenho a minha maneira de crer. E o que acabava com eles, né? O que se resume, que eu acho que é bacana de falar, que é o seguinte: independente da sua crença, independente se você acredita ou não, a questão do respeito e, mais importante, saia da sua igreja e vá ajudar as pessoas. É isso. Olha, às vezes eu recebo muitas críticas nas redes sociais, as pessoas dizendo, um satanista, como as pessoas dizem aí, o rapaz aí da magia negra, né, o bruxo, está aí levando aí cesta básica, sei o quê. Quem comer isso vai ser amaldiçoado. Gente, eu não vejo isso. Eu vejo, sabe o quê? Eu vejo quem comer se amaldiçoado. Sabe quem por quê? tem fome, porque quem tem fome não aguarda. É muito fácil você olhar para o seu filho e dizer assim, olha, eu sou de tal religião, e a minha religião diz que você não pode comer nada que venha de outras religiões. Você estando com a sua mesa cheia, a sua geladeira cheia. Eu queria ver você falar isso para o seu filho. Ele passando fome. Certo? Você quem tem fome não tem religião. O seu filho para comer. É verdade. Certo? Como em algumas comunidades eu chego, certo? Eu chego em comunidades que eu vejo crianças chorando, gente, de fome. O Brasil, olha, você que não sabe, o Brasil ainda tem gente que passa fome.
Tem, infelizmente. É muito doloroso você saber que no nosso Brasil tem pessoas que passam fome. Pai Silvio, muito obrigado por ter vindo, Então, viu? só um momentinho, Acabamos o nosso programa. Mas só um momentinho. Então, em vez de você criticar, se levanta e procura também ajudar. Pronto, E conhecer, né, Pai Silvio? Antes de falar, né? Nos Não, mesmo reconectamos. depois que você conhecer, não vai falar. Não critica. Respeita, que respeito é a base de tudo. Muito bem. Verdade. Muito obrigado, Pai Silvio, pela sua presença. Muito obrigado de verdade. Obrigado a você que esteve com a gente nesse domingão. Até agora, não quero acabar esse programa sem mandar um abração para uma fã nossa aqui, principalmente, que ela pediu para mandar um abraço. Godiva Grace, um abraço aqui da Reconnect para você. Tu tem que mandar um abraço para mim. Eu estou mandando um abraço para você. Muito obrigado, Pai Silvio. Queria dizer mais informações. Tá aqui, aparece embaixo do Pai Silvio as redes sociais dele, os contatos dele. Então, querem saber mais informações sobre bruxaria negra, satanismo, entre em contato com o Pai Silvio, que é uma boa fonte de conhecimento aí para você saber mais sobre esse tema. Um abraço! Bom domingo!